Se você gritasse com todas as suas forças no lugar mais isolado da Terra, ninguém iria te ouvir e ninguém iria responder. E o pior, talvez algo sim respondesse. Existe um ponto no Oceano Pacífico tão distante de qualquer terra, tão absurdamente isolado que foi apelidado de Ponto Nemo. Latitude e longitude, frias e precisas, são completamente inúteis quando você percebe que ali não existe para onde ir. As ilhas mais próximas estão a milhares de quilômetros. Navios evitam aquela área. Rotas aéreas evitam aquele lugar e passam longe. É como se o próprio planeta tivesse decidido deixar aquele lugar vazio, completamente inabitável e sem nenhuma vida animal por perto. Se você estivesse lá agora, flutuando sozinho, os seres humanos mais próximos não estariam no planeta Terra. Estariam no espaço, mais de 400 quilômetros acima de você. Astronautas observando o planeta, enquanto você desaparece no ponto mais esquecido dele. Pensa nisso, o lugar mais solitário da Terra. Te coloca mais perto do vazio do universo do que a própria humanidade. O Ponto Nemo não está vazio. Ele é um cemitério. Não de pessoas, mas de tudo que um dia tocou o céu. Satélites, foguetes e estações espaciais inteiras são deliberadamente jogados ali. Ninguém está por perto, ninguém vai ver e muito menos ouvir. Quando toneladas de metal atravessam a atmosfera, lá embaixo, no fundo mais escuro do planeta, eles continuam caindo, se acumulando e empilhando, como se algo estivesse sendo alimentado. 10. Cientificamente, o Ponto Nemo é quase morto. Pouco alimento, pouca vida, pouco movimento. Um deserto de água. O oceano profundo nunca foi completamente entendido. E quanto mais fundo você vai, menos as regras da superfície importam. Existem criaturas que nunca viram luz, que não precisam de calor, não seguem padrões que entendemos. Agora imagine algo que evoluiu não apenas para sobreviver no vazio, mas para dominar ele. Algo que vive onde nada deveria viver. Algo que não sobe porque não precisa. Algo que espera no ponto mais isolado do planeta, onde ninguém jamais iria procurar. Em 1997, algo aconteceu. Sensores no oceano captaram um som. Um som tão poderoso que atravessou milhares de quilômetros de água. Chamaram de bloop. Disseram que era gelo. O som era forte demais, complexo demais e vivo demais. E o mais perturbador, veio de perto do Ponto Nemo. Se aquilo foi um animal, ele teria que ser maior do que qualquer coisa que já existiu. Para você entender o porquê deveria ser tão grandioso, primeiro você precisa entender uma coisa muito simples. O som na água viaja muito bem, muito melhor do que no ar. A velocidade do som na água é de mais ou menos 1.500 metros por segundo, ou seja, em apenas um segundo o som percorre 1,5 km. É muito rápido, mas mesmo sendo rápido, o som perde força com a distância. Ele vai ficando mais fraco, se espalhando até desaparecer. O bloop foi ouvido a mais de 5.000 km de distância, e isso é um absurdo. É como se um som feito aqui fosse ouvido do outro lado do oceano. A baleia azul, ela tem até 30 metros de comprimento e produz sons extremamente altos. Mesmo assim, o som dela não chega tão longe assim com força. Então, agora vem a pergunta: se nem o maior animal da Terra consegue fazer isso, o que conseguiria? Para um som ser ouvido a milhares de quilômetros, ele precisa de uma quantidade absurda de energia. E na natureza, mais energia geralmente significa algo maior, tipo muito maior. Então o raciocínio é esse aqui. Se 30 metros já não são suficientes, e o som foi muito mais forte, então a fonte teria que ser maior que isso, muito maior. Algumas estimativas dizem algo com centenas de metros de tamanho, maior que um prédio ou até que um campo de futebol. Mas agora vem a pior parte: o lugar onde esse som veio quase não tem vida, não tem comida, não tem movimento e não tem nada.
Então, se aquilo foi um ser vivo, como algo tão grande sobrevive ali? Talvez o ponto Nemo não seja assustador porque existe algo lá, e sim porque ele é um lugar onde nós não deveríamos conseguir existir. E mesmo assim, existimos por pouco tempo, tempo suficiente para sermos notados.